Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Renato Cortes. Aqui nós falamos sobre teologia. O nosso foco é estudar a Bíblia, estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro, nós estamos apresentando personagens esquecidos da Bíblia, aquelas pessoas que de repente são mencionadas muito rapidamente e às vezes nós não paramos para prestar uma atenção em grandes ensinamentos que essas pessoas deixam para nós, né? Então, nesse canal, nós focamos nessas pessoas para poder ver o que nós aprendemos, né, de interessante com esses personagens. E hoje vai ser um vídeo muito bacana, que nós vamos falar de mais uma mulher que viveu na época de Davi, chamada Abigail. Abigail, e vocês vão ver por que é bacana a história dela. Antes de a gente entrar no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like para estar nos ajudando e compartilhe com outras pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que vai consumir esse conteúdo também. A história de Abigail encontra-se em 1 Samuel capítulo 25. É um relato poderoso que apresenta como a sabedoria, a paciência e a humildade podem impedir tragédias, trazer reconciliação em momentos de grande tensão. Vamos explorar profundamente a vida de Abigail, a sua interação com Davi e o seu impacto como exemplo de virtude bíblica. Então, a história que nós vamos ler está em 1 Samuel 25. Por causa de tempo aqui de internet, por o vídeo não ficar cansativo para você, eu não vou ler todo o capítulo 25, tá? Eu vou ler algumas partes aqui para poder te explicar sobre a vida dela. Mas eu recomendo, se você quiser se aprofundar mais, você ler todo o capítulo 25, tá bom? Leia todos os capítulos, que você vai conseguir ter uma compreensão ainda melhor do que realmente aconteceu aqui, tá certo? Então, qual que era o contexto aqui? O evento ocorre quando Davi fugia de Saul. Ele vivia como líder de um grupo de guerreiros e dependia da boa vontade dos pastores e fazendeiros para suprimentos. Então, Davi, ele já foi ungido pelo Senhor, já havia sido ungido para ser rei, mas ele ainda não exerce, assume a função de rei, né? Saul fica por muitos anos ainda reinando. E Saul tenta matar Davi. Davi, então, ele foge de Saul, né? Ele fica uma jornada fugindo, habitando em cavernas, em outros locais assim, e ali ele dependia da boa vontade dos pastores, fazendeiros, exatamente para quê? Para se alimentar. Outra coisa que eu tenho que destacar nessa cultura é que naquele momento a cultura patriarcal era muito forte, ou seja, Abigail vivia numa sociedade onde as mulheres tinham pouca autonomia. Então, o que torna a sua iniciativa ainda mais notável. Na época de Davi, esse período do Velho Testamento, as mulheres não tinham tanta relevância, tanta importância, vamos dizer assim, como teve tempos depois. Então, de repente, uma fala de uma mulher na sociedade não seria tão bem aceita, entende? E um outro personagem da história que eu vou ter que destacar aqui é Nabal. Nabal. Quem era Nabal? Nabal, ele foi marido de Abigail, descrito como um homem rico, mas insensato e rude. O seu nome hebraico significa tolo. Então Nabal vai ser talvez um dos personagens principais aqui, para você entender a história de Abigail. Ele era o esposo de Abigail, o homem rico, um fazendeiro da região, porém muito ruim, que não ajudava ninguém, coração fechado. Bom, e qual foi o cenário ali? O cenário que vai acontecer ali foi a ofensa de Nabal para Davi. Davi e os seus homens protegiam as ovelhas de Nabal enquanto eles estavam ali. Mas quando Davi pediu alimento, Nabal o insultou, recusando ajuda. Nabal ignorou o costume da hospitalidade do Oriente Médio e a reputação de Davi como futuro rei. A sua atitude poderia ser vista como uma afronta direta ao próprio Deus,
que ungira Davi. Então, Nabal sabia que Davi estava ali. E aí Davi pede para ele alimento, o que era comum isso acontecer. Davi ele tinha recebido isso já, provavelmente, mas quando ele pede alimento para aquelas pessoas, e ele sabendo quem era Davi, Nabal, além de não dar o alimento, ele ainda vai ofender Davi. Ou seja, é o que é o significado do nome de tolo. Ele foi literalmente um tolo. Além dele não fornecer o alimento, ele ainda foi rude, foi ignorante com aquele que era o ungido de Deus. E isso vai gerar uma consequência, que está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 12 e 13. Vamos ler esse pedacinho, né? O 12 e o 13. A resposta de Davi. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, voltaram, vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Então, Davi, ofendido, chateado, planejou a vingança contra Nabal, decidindo exterminar todos os homens da sua casa. Então, Davi aqui, ele tomou uma decisão em um momento de impulsividade, né? Eu já aprendo aqui que a Bíblia destaca essas coisas exatamente para demonstrar que não tem nenhum santo na Bíblia, né? Então, às vezes, mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai relatar momentos errados de Davi, para mostrar que Deus não está à procura de homens e mulheres perfeitas, mas ele procura pessoas que são sinceras diante dele e que querem uma transformação verdadeira. Então Davi, que ele ficou com raiva, ele se irou. E nesse momento ele toma uma atitude de impulsividade, sem pensar se era a vontade de Deus, sem pensar se ali seriam os seus futuros súditos, né? Porque ele seria o rei no futuro. Ele não pensou em nada disso. Ele só pensou em vingança, armou seus homens, cerca de, nós lemos aqui, 400 homens, né? 400 homens. Ele foi preparado para uma guerra. E ele ia ali matar toda a casa de Nabal por causa daquela ação. Aí vai entrar Abigail na história. Então Abigail vai entrar a partir do versículo 14. A informação e a decisão. Um servo, então, correu, relatou a Abigail o insulto de Nabal e o perigo iminente. Ela agiu rapidamente, reunindo provisões e indo ao encontro de Davi. Então vamos ler lá, o versículo agora, tudo é capítulo 25. Versículo 18, 14 ao 18. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor, nos serviram assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem se possa falar. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passa, 200 passas de figo passados, e o pôs sobre os jumentos. Então, Abigail aqui, quando ela sabe o que está acontecendo,
Abigail, ela vai ter duas atitudes que vai destacar. Primeiro, sabedoria, né? Então Abigail, ela compreendeu a gravidade da situação e ela agiu para poder evitar um derramamento de sangue, porque toda a sua família, toda a sua casa, empregados, familiares, todo mundo morreria por causa de uma atitude tola do seu marido. E você vê a sabedoria, por quê? Porque ela não foi brigar com seu marido. Ela não foi ir lá esbravejar com ele, falar. Não, não. Ela tomou a atitude que deveria tomar. Muitas vezes nós perdemos muitas situações mais brigando, mais falando, do que realmente resolvendo. E ela, quando ela viu a situação, ela agiu com sabedoria, rapidez, tomando a atitude sábia que deveria ser feita naquele momento. E também ela vai demonstrar muita coragem. Por que coragem? Porque enfrentar Davi e os seus homens armados exigiu enorme bravura. Imagina, ela era esposa do homem que acabava de ter sido ignorante com Davi. Davi vinha com raiva, ele vinha com 400 homens e ele mesmo estava com a espada também. E agora de repente aparece a mulher desse homem na frente dele, a chance dela morrer era muito grande. Então você vê a sabedoria alinhada junto com a coragem que Abigail teve com esse ato que ela tomou. E aí Abigail agora ela vai se aproximar de Davi. Você vai ver do versículo 19 até o 31. Abigail ela desceu do seu jumento, inclinou-se diante de Davi e pediu perdão por algo que ela não havia feito. Olha que interessante. Ela assumiu a culpa para pacificar Davi, demonstrando humildade e habilidade diplomática. Abigail destacou o chamado de Davi como servo de Deus e pediu que ele evitasse o pecado de derramar sangue por vingança. Então, Abigail nesse momento, através da sua sabedoria, ela consegue até mesmo aconselhar Davi. Olha que forte isso. Ela seria a vítima, mas de vítima ela passa a conselheira do seu agressor. E agora, aquele que foi para matar a sua casa vai mudar de decisão por causa de uma atitude mansa e humilde que ela teve. Você já pensou se a gente agisse da forma que a Abigail fez no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, faculdade? Você já imaginou como que muitas relações seriam diferentes? Olha as atitudes que Davi veio tomando, Abigail. Primeiro, ela não, quando ela sabe do erro do marido, ela não vai lá ficar batendo boca com o marido enquanto o problema está chegando. Porque tem pessoas que hoje é dessa forma. Um problema aconteceu. E aí o outro chega, né? Ah, tem um problema aqui. Ah, mas o problema é por causa de fulano de tal. E aí o problema vai se agravando e os dois brigando. Ah, a culpa é sua, você que errou. Naquele momento não cabe quem errou. Naquele momento é necessário uma solução, né? E é o que Abigail vai fazer aqui. Ela não foi falar com Nabal que ele errou. Não. Ela foi tomar a decisão. Agora que ela foi tomar a decisão, ela teve muita coragem para chegar diante de Davi. Porém, ela chegou diante de Davi com coragem e sabedoria nas palavras, se humilhando, pedindo perdão, assumindo para ela a culpa da família de algo que ela não fez e pedindo perdão para Davi. Essas palavras desarmou Davi. Essa atitude desarma Davi. Imagina, Davi estava esperando o oposto, esperava guerra, espada, sangue, mas vem uma mulher com alimento, humildade e pedindo perdão. Isso faz com que Davi desça daquela raiva que ele estava sentindo e agora ela tem uma brecha para poder entrar com palavras de paz, com palavras de sabedoria, para que possa estar agindo no coração de Davi. Então ela começa a destacar os chamados de Davi e que ele evitasse cometer um pecado de derramamento de sangue por causa de vingança.
E o resultado dessa intervenção foi que Davi reconhece o conselho de Abigail. Então vamos ver o versículo 32 ao 35. Olha só, então Davi disse a Abigail, olha as palavras de Davi para Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Olha que forte, até as crianças Davi mataria. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então Davi ele percebeu que Deus havia usado Abigail para impedi-lo de cometer um erro, e ele também elogiou a sua sabedoria e aceitou os presentes, prometendo não atacar a casa de Nabal. Aí no versículo 36 a 38, você tem um relato muito interessante. Vamos ler aqui também. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, quando Abigail contou a Nabal o que havia acontecido, ele teve um ataque e morreu 10 dias depois. O texto sugere que feriu Deus, né? Que o Senhor trouxe juízo sobre Nabal. Isso aqui é um fechamento muito interessante, porque quando alguém me faz o mal, eu não preciso pedir a Deus vingança, eu não preciso ir lá vingar. Se alguém se levantou contra mim, a palavra diz que Jesus é o nosso advogado. Ele intervém. E é o que aconteceu aqui. Davi já não matou Nabal, mas o próprio Deus, ele foi lá depois e feriu Nabal, e matou Nabal por aquela atitude. Tá? E no versículo 39 ao 42, acontece um casamento de Davi com Abigail. Após a morte de Nabal, Davi propôs casamento a Abigail, reconhecendo o seu caráter e a sua virtude. Então nós tiramos algumas lições muito interessantes e práticas aqui sobre Abigail, que eu vou compartilhar com você. Primeiro, sabedoria em momentos de crise. Abigail nos ensina que a sabedoria, quando aliada à ação rápida, pode evitar tragédias e restaurar a paz. Coragem e humildade. Ela não hesitou em se humilhar diante de Davi, colocando o bem-estar dos outros acima do seu próprio orgulho e da sua segurança. Terceiro, Deus age através de pessoas comuns. Então, apesar das limitações culturais, Deus usou Abigail para cumprir os seus propósitos e usou ela para trazer uma sabedoria tremenda e evitar um derramamento muito grande de sangue. E também eu posso refletir sobre o papel da mulher na Bíblia. Porque Abigail, então, ela é um exemplo de como as mulheres foram protagonistas em momentos cruciais, mesmo em uma sociedade patriarcal. E a história reforça que Deus ele é o justo juiz e que confiar nele é melhor do que buscar vingança. Tá? E em nossos dias nós podemos enfrentar situações que a sabedoria e a paciência pode transformar conflitos
em reconciliação. Abigail nos lembra que cada um de nós pode ser instrumento de paz e de justiça em circunstâncias adversas. Assim como ela, nós devemos confiar em Deus para conduzir nossas ações, sempre buscando promover a reconciliação e evitar decisões precipitadas. E para a gente fechar, Abigail, então, é um testemunho de como a sabedoria e a coragem podem impactar a história. Em meio a um mundo repleto de conflitos, nós somos chamados a sermos pacificadores, confiando que Deus nos guiará em nossas ações, que possamos aprender com humildade e determinação, tornando-nos instrumentos de paz e de reconciliação. Como tem sido a sua vida hoje? Será que você tem agido como Abigail na hora das decisões difíceis, na sua casa, no seu dia a dia, na igreja? Ou será que você tem feito igual Davi? Fez essa situação, ficou nervoso de tomar decisão precipitada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu achei muito interessante a história de Abigail, tá? Que ela possa estar influenciando para o bem a sua vida, que você possa meditar um pouquinho sobre a atitude de Abigail aqui. Que se você ficou com dúvida, volta, assista novamente. Se conhece alguém que vai gostar, compartilha com eles também. Tá? Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.